os investidores estão prestando atenção no que está acontecendo lá na China. A gente sabe, um país que não é uma democracia, que é comandado pelo Partido Comunista Chinês desde a Revolução Chinesa, lá de Mao Tse-tung, comandado hoje por mão de ferro, pelas mãos de ferro de Xi Jinping, um dos homens mais poderosos do planeta, que acabou de ser reconduzido no Congresso do Partido Comunista Chinês para mais um mandato de 5 anos, tornando-se o líder chinês provavelmente o mais poderoso desde Mao Tse-tung. E ele tem uma política de restrição de liberdades civis muito importante, muito destacada nos últimos dias. Isso se manifesta, inclusive, nas políticas públicas de combate à Covid-19. Desde o começo da Covid-19, a China, que é onde surgiu o vírus, inclusive, começou essa política de restrição total e absoluta. Eles identificam algum número de casos ali em uma grande região, a China é o país mais populoso do planeta, né? Ou já empatou com a Índia, já empatou. Enfim, tá lá, são 1,5 bilhão de chineses, né? Muita gente. Aí eles fecham tudo, fecham grandes cidades, Xangai, Shenzhen, Beijing e outros grandes centros urbanos com 30, 15, 20 milhões de habitantes. 4, 5 milhões de habitantes, que é a população do Rio de Janeiro, é uma cidade média praticamente para os padrões chineses. É muito comum cidades mais ou menos desse tamanho lá. E eles fecham tudo, fecham transporte público, fecham lojas, fecham mercados, menos os que vendem comida no caso, fecham portos, fecham fábricas, eles fecham mesmo o sistema todo. Tem sido mais efetivo relativamente a países ocidentais, por exemplo? Tem. A China tem, mesmo nesse momento, como a gente fala, muita gente se escola, diz, tá rolando uma nova onda de contaminações na China. Parece que é uma situação de absoluto descontrole e tal. Não é bem assim, né? Em comparação com outro país, com o Brasil, então, que a nossa política de enfrentamento ao Covid foi uma vergonha, são números muito menores e proporcionalmente a população, então, menores ainda. Mas para os padrões chineses, são números assustadores, eles vão lá e fecham tudo. E o que começou a acontecer é que tem pessoas vivendo dentro dos seus condomínios, por exemplo, em algumas regiões chinesas, há centenas de dias sobre absolutas e restritas lockdowns, com testagens de massa praticamente diárias. E não só isso. A China tem estabelecido em várias das regiões que pessoas que tiveram contato com o Covid-19, que estão naquele período de quarentena, saiam das suas casas e elas vão para prédios que pertencem ao governo. Você imagina, tô com Covid, você vai ser tirado da sua casa, do convívio da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus irmãos, com seus filhos, com sua avó, seu pai, e é levado para um prédio do governo, né? Essa situação foi se tornando insustentável mesmo num regime já bastante fechado como o regime chinês. E mesmo com um presidente rígido como Xi Jinping, que continua defendendo que a política de tolerância zero da China é científica e é completamente eficaz. No meio disso, os chineses foram às ruas nas maiores manifestações e mais espalhadas, porque a gente está falando de manifestações por todo o país, desde 1989, tá? Surpreendeu muita gente, eles estão usando uma folha de papel em branco como um símbolo, e claro, essas manifestações têm sido severamente reprimidas pelo governo chinês. Você talvez tenha visto as imagens, inclusive, de um jornalista da BBC que chegou a ser preso enquanto cobria uma manifestação em Xangai. Do ponto de vista econômico, isso também é muito importante, porque há um temor de que, com a política de tolerância zero, haja uma desaceleração forte da economia chinesa. Isso propicia queda nos preços das commodities. Fica de olho, especialmente, se você é acionista de Vale e de empresas de mineração e siderurgia, porque o preço do minério de ferro tende a cair, também o preço do petróleo e outras commodities. A China, como eu disse, né, uma população gigante, uma economia que é a segunda maior do planeta. Mas o mercado, além de acompanhar as restrições feitas pela política de Covid-0, que tem impacto na desaceleração econômica, também acompanha os pacotes feitos pelo governo chinês, pelos governos locais da China e também por meio do Banco Central Chinês para incentivar a economia da segunda maior economia do planeta, né? E outra coisa, essa política de tolerância zero também acaba afetando empresas cujos produtos têm componentes feitos na China, como é o caso da Apple, por exemplo. Esse temor todo fez com que os investidores ficassem mais acautelados nessa segunda-feira, quando a gente olha para o noticiário internacional.